Se você quer se tornar um produtor musical em 2026 e quer um professor experiente que já passou por cada uma das dificuldades de se começar a produção do zero, você está no lugar certo. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar exatamente a lógica pelo qual os produtores profissionais fazem seus hits. Não é magia, é apenas metodologia. Uma metodologia que, se você aplicar o passo a passo, vai te permitir finalizar sua primeira produção ainda hoje, nesse vídeo aqui. Rapaziada, a minha jornada começou em 2018. Nesses quase 10 anos, ouvindo e analisando milhares de músicas, alguns padrões ficam extremamente claros. Certas fórmulas de produção que todos os grandes hits da Spotify e da rádio usam e abusam. Quando você começar a utilizar elas, ao invés de ficar horas e horas batendo a cabeça para você poder criar ideias musicais, você vai ter um caminho definido e validado para poder criar suas tracks. Mesmo quem tem pouca experiência vai conseguir seguir. Tudo bem, Sam? Tu falou tudo isso. Qual é essa metodologia? Exatamente por isso que agora eu vou te dar o guia completo de como estudar cada uma dessas áreas. O que especificamente estudar, como estudar e por onde estudar. Lembrando que muito do que eu vou te mostrar aqui, se você é um completo iniciante, não vai fazer sentido logo de cara. Porém, o objetivo é te fazer pegar conceitos e visualizar o processo de cada uma dessas áreas na prática. Então pega um papel e caneta para anotar o que eu vou te falar e vamos ver a primeira área. Ferramentas. Existem 3 termos que eu quero que você aprenda hoje quando a gente fala de ferramentas. Eu preciso que você decore DAWs, VSTs e samples. Você não vai entender exatamente tudo que eu vou te explicar agora, mas eu quero que você apenas se atenha às ideias. Primeiro, DAW. DAW é basicamente uma área de trabalho relacionada a áudio. Pensa nela como um estúdio na sua casa. E nela existem 4 ações que a gente quer fazer e que caracterizam elas. Primeiro, a capacidade de gravar áudio. Você precisa ser possível eu gravar minha voz, gravar instrumentos, gravar samples específicos, que eu já vou falar o que é. Segundo, a habilidade de mixar. Eu tenho esse número de gravações que eu estou produzindo e eu preciso ser capaz de manipular elas de forma separada. Como assim manipular? Volume, talvez seja efeitos, talvez seja frequência. Isso é mixar, a capacidade de você conseguir separar por canais esse áudio. Terceiro, sequenciar, a capacidade de você programar música, tá? Programar ritmos. Programar, às vezes, progressões de acordes, canções. Isso é possível dentro do DAW, então você sequenciar. E por último, a gente está falando de editar áudio. E aí a gente está falando das mais diversas manipulações. Talvez um efeito específico que você quer botar, talvez você queira um eco gigantão. Isso é editar áudio. E toda DAW precisa ter essa capacidade. Dentro do mercado, a gente tem FL, Bitwig, Ableton, Logic Pro. O que eu vou escolher? Cara, eu recomendo você começar ou com o FL Studio, ou com o Ableton, ou com o Logic Pro. Por quê? Tá bom? Eles são os que têm mais tutoriais online, mais conteúdo de produtores e uma comunidade ativa. Significa que aprender tudo neles vai ser mais fácil do que em outras DAWs, tá bom? No meu caso, vou usar o FL. Não importa a DAW que você escolha, contanto que você masterize ela, tá? É muito mais importante tempo que você gastou naquilo do que você experimentar várias no início. Segunda definição, VSTs. VSTs são basicamente programas que estendem a sua DAW. O que isso significa? Adicionam novas funcionalidades, novos efeitos, novas formas de se manipular, novos instrumentos, sons. Eles só adicionam coisas dentro daquilo que você já tem, daquela área de trabalho. A gente pode separar os VSTs em 2 categorias. Primeiro, a gente tem a categoria dos instrumentos. O seu VST ele pode adicionar novos instrumentos que você vai poder programar com eles, ou até mesmo tocar ele, se você tiver um MIDI. Tudo bem, Sam, entendi, mas como que isso tudo se parece, tá? Isso daqui é o FL Studio. Pode parecer confuso no início, mas vem comigo que é muito tranquilo. Eu vou puxar aqui um VST que eu tenho há muito tempo, que é o Addictive Keys. E basicamente o que ele faz é que ele adiciona novos timbres de piano que anteriormente eu não tinha. E ó, eu não espero você entender exatamente o que eu tô fazendo. Talvez você nunca tenha mexido numa DAW na sua vida. Porém, o que você tem que entender é basicamente que esse programa aqui, esse timbre, eu não tinha anteriormente e agora eu estou podendo tocar com ele aqui no meu teclado. Muito importante você ter eles. O segundo tipo é o VST que modifica o seu som. Então, novamente, você não vai entender exatamente o que eu estou fazendo dentro do programa, mas se atém à ideia. Eu tenho aqui os meus canais e aqui eu vou adicionar um outro plugin.
Eu posso pegar, por exemplo, um Chorus, tudo bem? Que é um plugin nativo do FL. Basicamente, o que esse VST tá fazendo é adicionando um efeito por cima do qualquer áudio que eu quiser, tá? Do que eu tiver gravado ou do que eu tiver sequenciado. E tem até uma clara diferença em questão de UI, em questão de como você visualiza cada um deles e como você opera neles. É só isso que você precisa diferenciar, tá? Vai ter efeitos que são aplicados em cima de composições e vai ter os instrumentos que você vai poder compor com eles de verdade. Agora, o último termo, rapaziada, é samples. E esse é um termo muito importante porque samples são 80% da sua produção. One shots são basicamente samples curtas, tudo bem? Quando você vai ver uma sample e ela dura ali 1 segundo, 700 milissegundos, é um one shot. Muito provavelmente ele foi feito para você sequenciar com ele, tá? Então você pode sequenciar com samples. Isso é totalmente possível. Já a outra categoria de loops, eles são samples longas. Geralmente eles duram vários compassos ou apenas um compasso. Você consegue ouvir uma ideia musical dentro deles. E você precisa distinguir entre esses dois porque eles têm funções extremamente diferentes dentro do universo de produção. Se você olhar na minha tela e você ver que eu tô no FL Studio, você vai perceber que eu tenho vários nomezinhos aqui do lado da minha tela. O nome disso é Browser e é nele que eu posso mexer nas samples que eu tenho no meu computador. Então, se eu entrar em qualquer pack desses aleatório, vamos entrar, por exemplo, aqui nesse meu Drum Kit. Você vai ver que eu tenho várias samples bem curtinhas. Isso daqui eu vou utilizar para programar, para sequenciar. E nesse caso aqui é sequenciar bateria. Agora, se eu entrar nesse outro pack aqui e eu for em vocais, vocês vão ver que agora eu vou ter samples muito mais longas, que eu não vou utilizar para sequenciar nada. I see through your fake smiles. Isso daqui são samples que eu utilizaria dentro do contexto da produção mesmo, jogaria em cima de algo que eu já sequenciei ou poderia até iniciar uma ideia com elas. Então vamos recapitular, rapaziada. DAW é basicamente essa área de trabalho de áudio. VSTs estendem as funcionalidades dessa área de trabalho de áudio que você tem, adicionando novos instrumentos ou efeitos. E samples são pedaços de áudio que você vai poder utilizar dentro da sua produção para poder adicionar charme nela, seja através de loops ou one shots. Fechou, Sam? Eu já entendi esse lance das ferramentas, eu já entendi tudo que eu posso fazer dentro de áudio. Tudo bem, como é que você recomenda eu estudar? Como é que eu começo? Eu não entendo, eu sou iniciante. Vamos lá. Quando você é iniciante, você tem que parar de tentar criar música. A maior barreira do iniciante é funcionalidade, é entender como o programa funciona para tirar as suas ideias da mente e colocá-las realmente em música dentro de um programa que a gente consegue escutar. O que você vai ter que entender agora no início e focar a sua atenção é botões específicos, funções específicas, técnicas específicas e workflows. Vamos lá que eu já vou explicar tudo. Botões têm a ver com coisas pequenas e é isso a fundação que você precisa entender. Então se eu for no meu FL Studio novamente, você vai perceber que quando eu clico em alguma coisa eu tenho milhares de funções, tudo bem? Para cada botão eu vou ter 1 milhão de coisas que eu posso fazer. E se você não entender cada uma delas, eu sei que é chato, você vai ficar preso. Você não vai conseguir expressar totalmente as suas ideias de uma forma rápida. E aí já entra pro próximo passo, tá? Que é técnicas. Depois que você já se familiarizar com a maioria dos botões, você tá focado mais em técnicas, que são coisas mais macro. Cara, como eu posso fazer essa coisa específica soar dessa forma? Qual é a técnica do meu programa que faz isso? Ah, eu preciso clicar nesse botão e depois nesse. Agora você já tem uma técnica na sua cabeça, tá? Depois a gente pode subir mais um nível. Agora a gente tá falando de workflow. Workflow é o mais complexo. É como você inicia a sua produção e finaliza. E você tem milhares de workflows. Você tá pensando em workflow quando você já masterizou os botões, você já entende as funcionalidades da sua DAW e você também já tem uma bagagem de técnicas que você tem como utilizar na sua produção. Agora você pensa em workflow. Agora você pensa como eu posso começar essa produção, como eu posso finalizar ela. E você vai perceber que cada processo que emprega diferentes técnicas, diferentes botões, vai trazer resultados diferentes na sua produção, tá? Então produção não é algo exato, algo que você vai aprender uma vez e acabou. É uma arte, você vai estar sempre aprendendo novas técnicas, sempre aprendendo novos botões, funcionalidades, e é nisso que você tem que focar no início. Confia em mim, isso vai te ajudar muito. Mas agora, como você vai estudar? Para isso, rapaziada, existem 4 coisas específicas que eu quero que você faça, tá bom? A primeira coisa que você quer ter é o manual da sua DAW aberto, tá? Você vai fazer exatamente isso daqui quando você tiver a sua DAW do seu lado. Então, eu tenho o FL Studio aqui do meu lado e eu tenho o Google aberto aqui nessa outra aba. O que eu vou fazer é pesquisar manual do FL, tá? Você agora quer explorar esse manual ao lado da sua DAW. Eu sei que é chato, eu sei que é tedioso, mas esse é um processo muito importante. Sempre que você ver alguma função que você não entende, que você olhar em algum lugar, talvez um outro produtor fazendo, você
encontra aqui, você tenta procurar ela aqui porque aqui tem tudo, tá bom? Então não precisa ficar tentando adivinhar técnicas, botões, funcionalidades. O segundo recurso que vai vir muito importante, rapaziada, a gente tem o próprio canal do FL Studio. Esse canal é perfeito porque os próprios desenvolvedores, tá, rapaziada, por trás do FL Studio, vem aqui e posta conteúdo. Geralmente eles querem sempre mostrar as funcionalidades e as técnicas mais relevantes do programa. Então aqui é muito bom para você descobrir novas técnicas, novos botões, novas funcionalidades. Sempre acompanha o que esses caras estão fazendo. E lembra, aqui mesmo eles têm cursos gratuitos do programa. O Ableton também tem isso e o Logic Pro também tem. São as maiores comunidades, portanto vai ter mais conteúdo. A terceira coisa muito importante quando você está aprendendo, rapaziada, é live stream de produtores, tá bom? Por que isso é muito importante, Sam? Live stream de produtores dá um insight único que você não consegue com ninguém, que é o processo real de alguém quando vai construir alguma coisa do zero. Esse é o recurso mais importante que você vai ver na sua vida. É impossível você conseguir quantificar a experiência que você ganha assistindo alguém melhor do que você fazer aquilo que você quer fazer bem. Então começa a assistir lives de produtores e sempre assiste de uma forma ativa. Pausa, replica o que ele faz, tenta entender o porquê ele fez certas coisas, pergunte, interaja no chat da live, se for uma live que já estiver gravada. No meu caso, eu aprendi produção muito por causa da live de duas pessoas muito importantes, tá? Que é o Nick Bearer e o Furno. Assistindo apenas a live desses caras, eu me desenvolvi muito, tá bom? E lembra, apenas porque eu tava ativamente praticando as coisas que eles estavam fazendo em live. E aqui, rapaziada, não tem segredo, é você separar sessões exclusivas do seu dia, às vezes 1 hora, 2 horas, 30 minutos, o que você puder, apenas para você poder descobrir o programa, descobrir funcionalidades, descobrir técnicas e não necessariamente produzir. Faz isso que eu tô fazendo agora, separa 30 minutos antes da sua produção apenas para descobrir novas técnicas, para poder fazer esse estudo profundo do seu programa, das funcionalidades dele, de VSTs, de samples, de drum kit, e você vai ver uma melhora muito rápida na sua capacidade de produzir. Teoria musical e arranjo. Você já se perguntou por que certas melodias passam sensações específicas pra gente? Isso é exatamente o que teoria musical tenta estudar. Quando você vai entender o que é o estudo da teoria musical, ele tenta compreender como é que nós, humanos, em vários períodos da nossa história, da humanidade, baseado na nossa cultura, a gente utilizou a música para poder expressar emoção. Então, você vai perceber que muito das sensações do que a gente atribui a música emocionalmente vem de certos clichês que acontecem na música e que a gente associa a certas emoções. Então, você entender teoria musical não é você limitar a sua composição, é você saber como expressar as emoções e as suas ideias musicais de uma forma clara. Esse daqui é muito provavelmente a seção mais delicada desse vídeo e que vai exigir mais atenção. Teoria musical é vasto, tá? E o processo de composição é geralmente o que as pessoas têm mais dificuldade. Então a gente precisa começar pequeno e depois aumentando. Primeiro vamos com os termos de composição, tá? De teoria musical que você vai querer estudar quando você for iniciante e depois a gente vai para os termos mais avançados. Primeiro termo de iniciante, a gente tem escalas, tudo bem? Primeiro, vamos entender aqui, eu vou abrir o Piano Roll, que é basicamente um local onde a gente vai poder tocar piano aqui dentro do FL. Então você pode ver que a gente tem as teclas como se fosse um piano mesmo, tá? E o que você tem que entender é que um piano ele tem 12 notas no total. Então vamos desenhar as 12 notas aqui. 12 notas no total. Escalas são basicamente um conjunto dessas 12 notas. A gente não compõe com essas 12. Você raramente vai ver 12 notas de uma composição real. A gente utiliza as escalas para poder compor música, que são basicamente conjuntos dentro dessas 12 notas. Então, o primeiro conjunto que eu vou te passar aqui vai ser o conjunto da escala maior, tudo bem? Então, a gente só vai basicamente começar da mesma posição e a gente vai fazer essa escala. Então vocês podem ver que utiliza as mesmas notas desse conjunto de 12 notas, a gente só omite certas notas, dá mais saltos dentro daqui. E você pode perceber que quando eu criei essa escala, ela já teve muito mais musicalidade do que aquelas 12 notas cromáticas que a gente jogou. Cromática significa sem espaço nenhum, tá certo? De forma simplificada. Agora, vamos para o próximo conceito. Você já entendeu que escalas é um conjunto dessas 12 notas que o pessoal usa para compor, tudo bem? O próximo conceito é melodia. O que é uma melodia? Se a gente der um pouco de zoom nesse compasso aqui e eu começar a escolher notas aleatórias de dentro dessa escala aqui, vou escolher, por exemplo, aqui o Lá. Eu vou duplicar isso daqui. Vocês podem ver que eu escolhi notas de dentro dessa escala. E baseado nesse conjunto de notas dentro dessa escala aleatório, eu criei uma melodia.
Então, uma melodia é literalmente uma sequência de notas, tá? E pode ser uma sequência de notas das mais aleatórias. Essa sequência de notas em específica, uma melodia, a gente utilizou a escala para poder criar ela. Então, você tá entendendo como um conhecimento vai levando ao outro? Depois de você entender o que é melodia, o outro conceito básico é acordes, tá bom? Diferente de melodia, que é uma sequência de notas únicas, acorde é um conjunto de notas sendo tocadas de forma simultânea. Também é feito baseado nessa escala. Então vamos pegar um conjunto de notas aleatórias e tocar eles ao mesmo tempo. Isso é um acorde. Um acorde pode ser qualquer conjunto de notas, do mais esquisito que você puder fazer. Então vamos fazer o outro. Isso daqui é um acorde que a gente pode usar para compor. Talvez não fique tão claro como você vai utilizar essas coisas para compor agora, mas saiba que elas são muito importantes e você vai ter que procurar informação sobre elas. O último termo básico que você quer aprender é o ritmo, tudo bem? Então, qual é o valor de duração das suas notas? Você precisa aprender a comunicar esse tipo de ideia. Por que o funk soa como funk? Por que sertanejo soa como sertanejo? Muitas das vezes é por causa do ritmo, tudo bem? Tem outros elementos, mas o ritmo é muito importante, tá? Então, qual é o valor de cada nota? Por que acontece swing em certas partes? A gente tem essa impressão de swingagem. Isso tudo é ritmo, e ritmo é só a descrição da duração das notas. Então, se a gente olhar aqui para esse meu acorde, a gente sabe que o ritmo dele é um compasso. Se eu olhar para minha melodia, eu tô vendo que todas as notas têm um ritmo específico. E se eu pegar e ver que isso daqui é um compasso, e eu contar as notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vejo que eu tenho 8 notas por um compasso, tudo bem? O ritmo é muito importante para você descrever ideias. Então, apenas com isso daqui que eu te falei, você já tem como extrair algumas ideias que eu vou recapitular sobre esse nível básico. O primeiro é toda a teoria musical, pelo menos ocidental, vem dessas 12 notas que eu acabei de te mostrar. O segundo são como as escalas vêm desse sistema da música ocidental. Basicamente, a gente escolheu certas notas dessas 12 que a gente achou que soa boa. Então, baseado na escala que a gente definiu, a gente começa a criar nossas ideias musicais. Isso pode ser melodias, pode ser acordes, como eu mostrei, e as diferenças entre essas ideias. Isso são o básico que você precisa entender para começar a compor hoje. Agora, o avançado tem a ver com ideias mais abstratas que você precisa ter tido experiência com essas mais básicas para entender. Então eu vou te dar 4 termos de estudo que você também vai utilizar quando você estiver mais avançado aí na teoria musical. O primeiro é como criar linhas melódicas, tudo bem? Quando a gente fala de criação de melodias, a gente está basicamente falando em como criar ideias interessantes e como desenvolver essas ideias. Por que certas melodias causam tensão em certos momentos? Por que certas melodias geram calma pra gente, enquanto outras não geram, enquanto outras são bem agitadas? Tudo isso tem a ver com como criar melodias. Segundo, é a criação de linhas de baixo. E linha de baixo é algo muito importante porque ela basicamente é o que move a sua produção geralmente. Então, a criação de linhas de baixo vai ser muito importante para você ficar bom dentro da sua produção. Segundo, é condução de voz, tá? Condução de voz já começa aí para um conceito que ele é bem avançado. Condução de voz é como você consegue pensar no geral. É não só pensar nos acordes, não só pensar na melodia, é pensar em como todas as vozes da sua música estão se movendo, tá? Qual é a direção delas, como elas se movem para causar certos efeitos. E isso é muito avançado. A gente percebe que cada período musical tem uma característica de como as vozes se movem. Por que jazz soa como jazz? Por que samba soa como samba? Tudo isso tem a ver com a condução de voz também. E o último termo, rapaziada, é textura musical. Esse daqui eu coloquei como mais avançado porque ele tem a ver com a nata do porquê certos gêneros soam como eles soam, tudo bem? Textura musical engloba vários aspectos. Engloba o que eu te falei das vozes, engloba o ritmo, engloba como o baixo interage com a melodia. Textura musical é o ponto mais avançado de criação. Então, o que estudar? Eu acabei de te dar vários termos para você estudar. Então agora eu vou fazer uma recapitulação e eu vou colocar eles numa ordem que fique fácil para você conseguir pesquisar depois. Primeiro são os termos básicos. Você quer entender o que são escalas, o que são melodias, o que são acordes e o que é ritmo. Depois a gente tem os termos avançados. Você quer entender criação de melodias, criação de linhas de baixo, condução de vozes e texturas musicais. Claro que tem muitas outras coisas, mas eu acho que isso é o essencial para você dentro de teoria e arranjo. Então, agora como estudar? Aqui, você quer começar bem simples, tudo bem? Você quer começar a aplicar os conceitos que você está aprendendo sem complicar eles, apenas aplicar aquilo. Então, se você acabou de aprender escalas, não tenta fazer acordes, você ainda não aprendeu como os acordes funcionam.
foca apenas em construir melodias, porque a escala é a base da criação de melodias. Então você vai começar com melodias simples, depois você já pode introduzir ritmo dentro das suas práticas. Então você quer ritmos mais interessantes dentro das melodias que você criou. Depois que você tiver aprendido acordes, você pode incorporar esses dois. O que eu tô tentando passar é que você precisa estabelecer uma hierarquia de conhecimento, você precisa estabelecer uma hierarquia de prática. Não tenta praticar tudo ao mesmo tempo, porque você vai falhar entender os conceitos. Agora, por onde estudar? Esse daqui vai ser o mais complexo também. Eu vou dar os dois recursos que eu comecei a estudar teoria musical e pelo qual eu recomendo que a maioria das pessoas comecem a estudar. O primeiro é o Open Music Theory, tá? Esse é um livro em inglês que basicamente é uma coletânea de conhecimentos mais diversos de teoria musical. Lá você vai encontrar literalmente tudo que você precisa. Problemas, é em inglês. Você pode tentar traduzir através do ChatGPT, mas ainda assim é uma barreira de entrada. O segundo livro, que foi pelo qual eu comecei a aprender, é o Music Theory for the 21st Century Classroom. Esse livro aqui, rapaziada, é um livro exaustivo. E ele é um livro bem acadêmico, ele é um livro em inglês. Esses dois recursos não são recursos tão fáceis de vocês começarem a estudar, porém lá você vai encontrar tudo o que você precisa, tudo bem? Se você quer algo mais didático, te pega na sua mão, explica do zero, tem os dois vídeos meus de como criar melodias e de progressões de acordes que a gente vai deixar na descrição ou no card aí, rapaziada. Agora vamos para a terceira área, que é timbragem. Vamos entender o que é timbre. Timbre é basicamente o conjunto de frequências que define um instrumento, tá bom? Eu posso tocar a mesma nota em dois instrumentos diferentes, eles vão soar diferentes. Então existe algo que o nosso ouvido utiliza para poder distinguir um do outro, e é o conjunto de frequências no geral. Os timbres impactam de forma muito forte na nossa associação de emoções, tudo bem? Então você pode ter uma melodia específica e apenas mudando o timbre, você muda completamente a emoção dessa melodia. Então, como exemplo, a gente pode pegar essa melodia de piano que eu fiz aqui no FL Studio e notem como apenas trocando o timbre dela, a gente vai conseguir uma sonoridade completamente diferente. Vamos ouvir. Piano. E eu apenas troquei o timbre desse piano por um timbre de brass. Então nota como é a mesma melodia, porém só a alteração do timbre fez você imaginar situações diferentes, fez você criar contextos diferentes na imaginação de quem tá ouvindo. Rapaziada, quando a gente fala de timbragem, a gente precisa separar em duas categorias que todo produtor precisa entender as duas para conseguir ser um bom produtor. A primeira é a Sound Selection, que é seleção de som. Quais timbres você seleciona para sua música? E a segunda é síntese sonora, que é a criação de sons do zero, geralmente associado a sintetizadores digitais. A Sound Selection tem a ver com você mirar em estéticas, tudo bem? Porque quando eu utilizo um piano meio ambiente, sem bastante agudo nele, ele soa bem triste? Por que quando eu utilizo emulações de fita cassete, o meu som ele começa a ficar mais retrô? Isso são tudo escolhas de seleção de som, para que aquela sua produção fique com uma estética específica. Agora, síntese sonora é o processo de criação do som do zero, e aí é algo mais técnico, tudo bem? Dentro de síntese sonora, você vai ter 7 categorias principais que você vai querer estudar para você ficar bom. A primeira é a síntese subtrativa. Ela é que acontece na maioria dos sintetizadores analógicos. Segunda é a síntese aditiva, tá? Isso daqui é uma síntese já mais moderna, mas ainda assim ela remete bastante a sintetizadores mais retrôs. A quarta é a síntese FM. A síntese FM é basicamente você tá gerando ondas sonoras mais complexas, pegando uma onda sonora e modulando outra onda sonora com isso. Isso cria timbres mais complexos, tá? E já remete um pouco mais a uma estética dos anos 2000. Depois a gente tem sampling. Sampling é um tipo de síntese sonora que vai ser utilizado por toda a era da humanidade, que basicamente consiste na gente pegar aqueles one-shots que eu te falei e a gente tocar eles em diferentes velocidades para poder simular as notas. Depois a gente tem wavetable. Se você já viu sintetizadores como Serum e o Vital, você sabe o que é o wavetable. E essa síntese remete a sintetizadores mais modernos, com capacidade de fazer timbres bem complexos. Depois a gente tem a síntese granular. A síntese granular também tem a ver com sampling, mas é uma técnica de sampling específica, onde você pega partículas de som e você começa a tocar elas em diferentes velocidades, tá? E isso geralmente dá uma textura bem granular. Ela é muito utilizada para sound design de filmes. Por último, a gente tem a modelagem física. Essa é de longe a síntese mais complicada. Modelagem física consiste em você tentar emular
simular espaços físicos dentro de um computador. Ela vai trazer os resultados mais realistas de instrumentos reais sendo tocados no seu computador. Então, você encontrar VSTs de modelagem física vão trazer resultados geralmente muito realistas. O que estudar? Você quer estudar quando a gente fala de timbragem, principalmente de estética, tá? Quais são os timbres que caracterizam certos gêneros? Como você consegue atingir certas estéticas baseadas no som? E para isso você vai precisar estudar como os compositores passados utilizavam os timbres para criar suas composições. Se a gente pegar um cara, por exemplo, como o Tom Jobim, que foi mais ou menos esse ícone do MPB brasileiro durante muito tempo, a gente pode perceber de forma clara a presença de violões nas composições dele. Então, a gente começa a associar o violão muito à cultura popular brasileira. Então, aqui você vai querer acompanhar produtores dos gêneros no Instagram, você vai querer tentar chegar o mais próximo do processo deles que você conseguir. E o segundo ponto que você vai ter que estudar é síntese sonora. Você entender síntese sonora com os termos que eu te falei, aditiva, subtrativa, não só você vai estar entendendo muito mais sobre produção musical em si, sobre as coisas mais técnicas ali de produção, você vai entender como eras da música foram feitas baseada em sons sintetizados. Então você vai ver como os sintetizadores aditivos e os subtrativos são muito mais associados a essa estética dos anos 80, bem retrô. Você vai entender como os sintetizadores que utilizam de FM são muito mais modernos, ali dos anos 2000, desse pop, com esses timbres um pouco mais plastificados, que a gente geralmente considera. Como estudar? Primeiro, para você estudar síntese sonora, você vai precisar começar a baixar VSTs que são capazes de produzir esse tipo de timbre para você começar a praticar. A minha recomendação direta é o Vital. Se você olhar na minha tela e a gente for no Google e você pesquisar Vital e colocar do seu lado VST, você vai ver que é o primeiro synth aqui. O ponto dele é que ele é gratuito, ou seja, você pode começar a praticar hoje se você baixar isso daqui. E obviamente ele tem uma curva de aprendizado, você vai ter que aprender a utilizar ele, mas é muito recompensador. Lembrando que não existe só o Vital desse sintetizador. Cada uma das sínteses sonoras que eu te mostrei vai ter um VST específico. Por isso que você precisa pesquisar quais são as sínteses que você quer aprender e quais são os VSTs que você quer masterizar para o seu gênero que você quer produzir. Agora, como eu posso estudar timbragem e estética e tudo isso que eu falei? Pessoal, vocês precisam de sessões de estudo dedicadas. Então, nota como eu falei várias áreas, eu tô sempre falando que você precisa dedicar tempo de estudo específico para essa habilidade. Não é diferente com a habilidade de timbragem. Você quer ter sessões específicas onde a sua única função vai ser encontrar timbres interessantes, misturar timbres naquela composição específica e encontrar novos timbres e sintetizadores. É muito comum também você ter sessões de sound design, onde você vai criando vários sons e vai renderizando esses sons para você poder usar depois em outras sessões, onde você está produzindo de verdade. Isso facilita muito o seu workflow, porque você já pratica produzir os sons e em sessões futuras você já tem material para começar a compor. Por onde estudar? Rapaziada, infelizmente, todo esse conteúdo de síntese sonora e seleção de som é algo que no Brasil a gente realmente não tem um conteúdo legal. Tá? Tem pessoas que fazem, claro, mas eu não acompanho muito a cena brasileira e até mesmo o jeito que eu estudo não é por aqui. O que eu posso te falar agora é que futuramente nesse canal eu vou estar trazendo muitos vídeos sobre esse assunto de timbragem, porque ele é muito importante para a produção. Agora eu vou te passar 2 recursos gringos também muito bons, tá? O primeiro é esse site aqui, que ele é o Synth Secrets, tá? Basicamente a proposta dele é ensinar do zero síntese sonora. Então você vai aprender o que é o som, a física de percussões, filtros e como é que você vai usar a fase. E aqui é um conteúdo técnico, tá? Mas quando você tem um sintetizador do lado, você consegue acompanhar esse conteúdo técnico, ele enriquece você muito. Isso daqui, rapaziada, é conteúdo já avançado, tá? Independente disso, é importante aprender. O segundo é o Welsh Synthesizer Cookbook. E esse daqui é o mais prático se você é um produtor. Ele ensina você a fazer vários tipos de preset, que a gente chama. Então ele ensina você a pegar um sintetizador e transformar ele, por exemplo, numa flauta, num timbre que se lembra mais uma flauta. Então, com os sintetizadores, você tem uma gama infinita de possibilidades e você precisa aprender a utilizá-los para ter uma produção completa. Agora vamos para nossa última área, que é mixagem. Mixar é basicamente um dos últimos estágios que você quer fazer na sua produção. E ele consiste em você balancear todos os elementos de uma composição. O que isso quer dizer? Você vai utilizar uma série de parâmetros, tá? Para tomar decisões de qual instrumento vai ficar na sua frente, por exemplo. Qual instrumento fica mais para trás. O que vai ficar nos seus lados. Então você está decidindo como a gente vai ouvir a sua composição
composição, como a gente vai perceber ela espacialmente, tá bom? E para isso a gente vai precisar entender algumas coisas que o nosso ouvido utiliza para poder distinguir distância, para poder distinguir como um som vem do lado do outro, para poder distinguir como um som ele é espacial e como outro som ele é mais fechado. É importante entender que mixagem não é algo fixo. Mixagem tem a ver com a estética também do seu gênero, tem a ver com a visão artística. Então, timbragem é mais um micro, tudo bem? Quando a gente tá falando de cada track. Quando a gente fala de mixagem, é o geral. Então a gente pode até puxar uns paralelos da timbragem aqui e da mixagem. Os conceitos que eu quero que você pegue e que você vai pesquisar depois é, primeiro, balanceamento de volume, tá certo? Isso daí tem a ver com qual é o volume de cada coisa na sua mix. Então se eu tenho, por exemplo, 3 elementos aqui em 3 tracks diferentes, eu posso deixar um mais baixo e outro mais alto. E o conceito aqui é que você não quer ter tudo no mesmo nível. Certas coisas na sua mix precisam estar mais altas, certas coisas baixas. Algo simples como, por exemplo, eu deixar 2 faders em volume e o segundo fader aqui eu deixo baixo. Eu já tô escolhendo algo dentro da minha mixagem. Eu tô dizendo que esse elemento eu quero que ele ouça, quero que seja ouvido de forma mais baixa. E é esse pensamento hierárquico que você quer ter no balanceamento de volume. Algo precisa estar na minha cara e outras coisas precisam estar mais para trás. Segundo, temos balanceamento de frequências. Isso daí tem a ver com equalização. Se você já viu esse gráfico aqui, você deve estar entendendo o que eu tô falando. Equalização é quando você mexe individualmente nas frequências dos instrumentos. Geralmente você está querendo moldar o timbre, tudo bem? Então tem a ver ainda com o lance ali timbral. Só que, diferente da timbragem em si, quando a gente está falando de equalização, a gente está falando de mudanças sutis. Então, por exemplo, se eu tenho um timbre e eu abaixo aqui o meu top end, geralmente eu faço o pessoal ter ideia de que aquele timbre está mais para trás da minha mix. E você vai perceber que a equalização é importante para várias coisas além de moldar o timbre. Ele tem a ver com o tom geral da sua composição. Ele tem a ver com quais frequências estão embolando e não deixando ambas serem audíveis. Depois, a gente tem o balanceamento de dinâmicas, tudo bem? E aqui a gente está falando do uso de compressão. Então, se eu puxar um plugin de compressão muito famoso, que é o CLA2, você vai conseguir enxergar mais ou menos como é esse plugin de compressão. Agora vamos falar sobre a dificuldade de comprimir, tá? No início você não vai entender muito bem como utilizar a compressão. E esse daqui eu acho que é o termo mais difícil de você pesquisar e de você entender. Então a compressão precisa ser algo que você vai desenvolvendo ouvido para isso. Mas tem a ver com volume, tá? Compressão tem a ver com diminuir a faixa dinâmica, com deixar certos elementos mais altos. Mas pode ser utilizado para deixar certos elementos mais baixos, tá? Então, ele é o mais complexo e ele é o que eu não vou entrar muito em detalhe. Depois a gente tem um balanceamento direcional. Aqui a gente está dizendo para o nosso cérebro em qual direção você quer que o seu instrumento esteja vindo. Dentro do FL, você pode ver aqui que a gente tem esses knobs de paneamento que a gente chama. Isso daqui é o que o meu ouvido utiliza para poder decidir se o som está vindo do lado e do outro. Uma mixagem boa vai ter múltiplos elementos com direções definidas e com níveis de paneamento definidos. Segundo elemento dentro desse balanceamento de direção é o estéreo, tá? O estéreo já é esse knob aqui do FL Studio. Basicamente, o estéreo diz a grandeza do meu som. Quanto mais estéreo, um som mais grande eu pareço ele ser. A mesma ideia geral de mixagem, você quer ter hierarquia. Então, nota como não importa muito o conceito que eu te explique, a ideia de mixagem é sempre hierarquia, é sempre um som tem que se diferenciar do outro, eu preciso criar diferenciação entre dois sons, para que eu consiga ouvir os dois de uma forma balanceada. E o último balanceamento é o balanceamento espacial, isso tem a ver com reverb e com delay. Então, o que estudar? Você quer estudar todos os efeitos essenciais e o que eles fazem. Você quer entender de forma profunda o que eles fazem. Os efeitos essenciais são equalização, compressão, saturação, reverb e delay. Se você entender esses 6 efeitos, né, você já vai estar pronto para mixagem, mas é entender profundamente, é aplicar nos timbres, é entender como eles funcionam. Agora, como estudar? Para você conseguir estudar mixagem, vai ser um pouco mais complicado também. Você aqui quer incorporar treinos de ouvido na sua rotina. Isso significa que você precisa treinar o seu ouvido para ouvir esses efeitos e o que eles fazem, porque eles são bem sutis muitas das vezes. Então você quer pegar áudio, colocar o efeito, manipular o efeito, ver como ele está alterando a sua percepção do som, e você quer fazer isso diariamente. Segunda coisa, falando de como estudar, você quer pegar samples, composições e mix de outras pessoas e você quer mixar por conta própria. O trabalho vai fazer você ganhar muita experiência. E a terceira coisa é mixar as suas próprias tracks e composições de forma diária. Isso vai te dar muita experiência. Tudo bem, Sam, entendi como eu estudar, mas agora como eu posso estudar, como eu posso entender sobre isso? Rapaziada, tem muitos recursos brasileiros, tá, que vão te dar um entendimento muito bom, mas novamente eu estudo
tudo apenas por materiais em inglês, tá? Então, perdão, eu vou passar esses daqui e quem souber aí se virar, vai nesses materiais. O primeiro recurso muito importante é How to Mix Like a Pro, do Mastering.com. Cara, essa Masterclass aqui tem 12 horas, tá? É basicamente um curso completo de produção e isso daqui vai te ensinar tudo que você precisa saber de mixagem. Vai demorar para consumir, mas vai ser muito bom. Segundo, como mixar Pro Vocals, ainda do mesmo autor, que é o Mastering.com. Esses caras são sinistros quando fala de mixagem, eles têm vários cursos muito fodas sobre todos os assuntos para você. O terceiro é outro curso deles, que é como utilizar reverb, que é um curso de 7 horas de como utilizar reverb. Eles vão muito profundo em cada um dos efeitos e depois de você finalizar cada curso deles, você vai ficar melhor. O próximo recurso é desse site aqui, que é Cambridge Technology. Aqui a gente basicamente tem acesso a várias tracks, várias composições não mixadas que você pode baixar para você conseguir mixar. Isso daqui é um recurso excelente, porque você já tem acesso a músicas para você começar o processo de mixagem e você pode comparar suas mixes com as mixes de outras pessoas que pegaram essas mesmas tracks. Então esse recurso aqui é genial. O próximo tem a ver com como desenvolver esse treino de ouvido, tá? É um livro, Technical Ear Training. Cara, esse livro aqui vai te ensinar tudo que você precisa saber para treinar o seu ouvido para ficar bem aguçado com mixagem. Então ele é um livro excelente. Tudo bem, Sam? Eu entendi agora as 4 áreas de produção musical. Eu já tenho mais ou menos uma noção, mas cara, como é que eu posso colocar isso na prática? Como eu posso colocar a mão na massa e ter meu primeiro contato com produção musical? É agora que entra a tríade fundamental que eu te falei lá no início do vídeo. O que acontece é que a tríade fundamental é uma técnica de produção, é uma metodologia. E basicamente o que ela faz é que ela define 3 elementos essenciais que toda produção tem que ter para ela soar profissional. O primeiro é textura musical, o segundo é uma linha de baixo e o terceiro é bateria. Contanto que suas produções tenham esses 3 elementos simples, você já consegue ter um hit ou produzir tracks muito bem produzidas. Agora a gente vai mostrar isso na prática. Segue o que eu vou te falar agora, faz exatamente o que eu vou te falar, porque a gente vai produzir agora 2 tracks, uma de funk e uma de trap, tudo bem? Por que funk e trap? Eles são gêneros relativamente simples, com técnicas simples, que qualquer pessoa pode começar a produzir de forma fácil, mas ainda assim são gêneros com suas complexidades. Então, vamos agora para a parte prática, olha para minha tela e você vai fazer isso daqui. A gente vai utilizar o FL Studio para produzir. Você vai vir aqui, digitar FL Studio, clicar no primeiro site, você vai clicar nessa negocinho de download aqui e baixar isso. Download FL Studio. E importante que você tenha esse executável. Então, pronto. Baixou o executável, ele vai ficar baixando e depois você vai executar ele e você vai seguir os processos de download para ter o FL. Quando você abrir o seu FL Studio, você provavelmente vai se deparar com uma tela como essa. O que você vai fazer logo em seguida é fechar qualquer janela que estiver aberta. No seu caso, deve ter uma janela de bem-vindo. Depois você vai vir em Options, File Settings e agora eu quero que você pare e vai baixar o Drum Kit que a gente deixou na descrição. Sam, o que é um Drum Kit? É só um conjunto de samples que você vai utilizar nessa produção aqui na prática, tudo bem? Então lembra que eu expliquei o que é samples, o que é one shot, o que são loops? Você agora vai baixar uma série de samples que eu vou deixar na descrição aí. O nome é Kit de Produção 2026. Baixa isso, depois vem pro tutorial. Quando você tiver isso baixado, isso vai mais ou menos se parecer com isso daqui. Você tem essa pasta aqui que você baixou e você tem o kit de produção que tem todos os arquivos, tudo bem? O que vai acontecer agora é que a gente vai no FL Studio, a gente vai clicar aqui numa dessas folders e a gente vai escolher a nossa pasta Kit de Produção. Vocês podem ver que foi adicionado e isso adicionou o kit de produção aqui do ladinho. Então agora a gente pode clicar e a gente pode ouvir todas as nossas samples dentro do nosso FL. Então vamos ouvir. Você pode ver que a gente pode separar claramente em samples de bateria, como as que estão escrito drums, e as que estão escrito one shot são samples de melodia, para a gente poder criar nossas melodias e harmonias. A última coisa que você vai ver nesse pack também é preset. Presets são basicamente efeitos pré-programados de mixagem. Então, se a gente abrir aqui o nosso canal de mixagem, então a gente clica nesse botão, a gente pode selecionar um canal e a gente pode arrastar isso para o canal. Isso vai adicionar uma série de efeitos. Eu vou deletar os efeitos. Então agora, rapaziada, a gente tá pronto para colocar a mão na massa, tudo bem? Antes de a gente colocar a mão na prática, a gente vai ter uma aula de teoria musical muito breve que você vai precisar para fazer a sua primeira produção. Então, vê essa aulinha aqui, dá uma olhada, anota os pontos e pratica por conta própria, tá? Primeira coisa que você vai fazer, e só copia, não questiona, só copia. Você vai ir aqui em one shots e você vai pegar qualquer um desses one shots. Eu recomendo você seguir exatamente esse tutorial, mas você pode pegar outros timbres sim, você pode brincar e ser um pouco mais criativo. Eu vou pegar esse daqui que é o Farlight e a gente vai arrastar ele pro meu mixer.
e a gente vai arrastar ele para esse lugar aqui, que é o meu channel rack, que eu acessei clicando aqui. Depois você vai vir aqui nesse timbre que a gente arrastou, né? E você vai clicar nesse botãozinho e você vai fazer isso daqui. Pronto. A ação, o que é isso? Agora você não precisa saber, apenas copia o tutorial. E agora você vai clicar com o botão direito nele e você pode entrar no Piano Roll. E ele vai abrir essa tela aqui para você, que é basicamente um piano. Se você clicar nas teclas dele, você vai ouvir som. Ou seja, isso daqui é o lugar onde a gente vai sequenciar e programar as nossas melodias, harmonias, etc. Agora, tudo que você precisa saber no início é o que são escalas, tudo bem? E como acessar essas escalas. Isso daqui não é um vídeo completo de teoria musical, então você também não precisa entender muito profundamente, apenas copia. O que você pode fazer para selecionar uma escala é clicar aqui, vir em View, Scale Highlighting, e aqui você vai ter várias escalas onde você pode escolher, tudo bem? Aqui você vai escolher o centro tonal da escala, que é a nota número 1 da escala, da onde a escala foi originada, e aqui você tem o modo da escala, tudo bem? Que é como os intervalos da escala vão ser construídos, qual é o conjunto de notas dela, tudo bem? Você vai escolher a menor natural para esse tutorial, mas tem várias, tudo bem? Você pode escolher também qualquer centro tonal. Eu vou escolher Mi menor. Se você quiser seguir o tutorial certinho, escolha Mi menor. E agora, duas coisas vão acontecer, tá? Vocês vão perceber que a nota Mi que você escolheu vai estar selecionada no seu Piano Roll, indicando que ela é o centro tonal, tudo bem? E você vai ver que tem várias delas. Por quê? A gente só tem 12 notas, e a cada Mi desse, basicamente está se repetindo a escala. Ou seja, você tem um número limitado de notas, e a partir disso elas começam a se repetir apenas em diferentes registros. Então, a gente vai colocar a nossa primeira nota em Mi. E você pode tocar ela. Agora, o que eu preciso de você é que você seja bom em contar. Então agora a gente vai contar exatamente como. Dentro dessa escala, vocês vão perceber que tem 7 notas possíveis que você pode tocar. E eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem a primeira nota, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, que na realidade é a mesma nota inicial. Então na prática você só tem 7 notas até uma se repetir. E a gente chama isso de graus da escala, tudo bem? Então aqui eu tenho meu primeiro grau, meu segundo grau, meu terceiro grau, meu quarto grau, quinto, sexto, sétimo e aí o primeiro novamente. E é muito importante eu falar que são graus da escala. Eu chamar de terceiro, segundo, quarto grau porque eu consigo me localizar nesse emaranhado de notas e fazer sentido disso. Agora eu vou te fazer a pergunta. Coloquei uma nota aleatória da escala, qual grau é esse? Tudo o que você precisa fazer é, bom, aqui é meu primeiro. Então, 1, 7, 6, 5. Então, esse é meu quinto grau da escala. Essa nota aqui, qual é? Responde aí, qual grau é essa nota? Se você respondeu corretamente, você respondeu o terceiro. Para a gente descobrir que é o terceiro, 1, 2, 3. Essa nota aqui, qual é? 1, 2, 3, 4. Você consegue descobrir o grau de qualquer nota, contanto que você saiba o centro tonal e saiba contar dentro dessas 7 notas. Tudo bem, Sam, eu entendi essa ideia, mas qual é o motivo de você estar me explicando esses graus? Por que eles são importantes? Por causa desse próximo conceito, que é de acordes, tudo bem? Então, agora eu vou pedir para você colocar 3 graus diferentes em cada um desses números aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, o 2, o segundo grau. Então, 1, 2. Eu vou colocar o quinto grau, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou colocar o primeiro grau, que é Mi. Então eu tenho essa... Então agora eu tenho esse loop aqui, que é uma ideia musical. Cada um desses graus que eu acabei de colocar tem um acorde específico. Sam, o que é um acorde? Um acorde é só um conjunto de notas sendo tocadas ao mesmo tempo, tá bom? Como eu posso encontrar os meus acordes de cada grau? Você precisa utilizar uma técnica que a gente chama de pula-nota. Essa técnica basicamente consiste em você olhar para o grau que você tá, você pular uma nota e colocar uma. Vamos fazer isso na prática. Então, eu tenho essa nota aqui. Pulo um grau, coloco. Pulo outro grau, coloco. Esse acorde aqui. Pulo um grau, coloco. Pulo outro grau, coloco. E você já entendeu, então vou fazer nesse último acorde. E com isso, você fica com esses blocos de acordes, tudo bem? Então, você escolheu a sequência aí, específica, você montou os acordes. Vamos tocar isso daqui e vamos ver como isso soa.
Então, com os acordes, agora você já consegue gerar emoções, tudo bem? E é por isso que é muito importante entender o estudo dos graus. Cada grau desses vai ter uma emoção específica que vai criar uma vibe musical. No caso, a progressão de acordes 2, 5, 1 gerou essa vibe um pouco mais melancólica nessa escala aqui. Mas o seu resultado vai ser completamente diferente dependendo dos graus que você escolher, tudo bem? Então, você saber os graus, saber que existem acordes para esses graus e saber montar essas progressões de acordes é muito importante para criar música. E se você entendeu isso e colocou na prática no seu piano roll, você já está pronto para a gente fazer as nossas produções do zero. Pessoal, agora a gente vai finalmente para a parte prática, onde a gente vai produzir. A primeira track que a gente vai produzir é uma track de funk. Então o que você vai fazer é abrir o FL Studio e a gente vai criar um novo projeto, vindo aqui em File, New e pronto. Agora a gente pode deletar esses canais aqui. O que a gente vai fazer agora é entrar nesse nosso kit de produção 2025 que eu disponibilizei para vocês, e esse daqui vai ser o pack que a gente vai usar para fazer essa nossa primeira produção. Lembra da tríade fundamental e dos conceitos que eu falei dela? Agora a gente vai aplicar ela. A tríade fundamental tem textura musical, baixo e bateria. A gente vai começar pela textura musical, que é nada mais do que a melodia. Então, o que você vai fazer agora é ir aqui em One Shot e você vai escolher um desses One Shot, que vai ser basicamente o timbre que a gente vai sequenciar agora. Então, vamos ouvi-los. Quando você ouve, pode parecer que, cara, como é que eu vou utilizar uma parada dessa? Mas na prática você vai ver que é bem tranquilo de usar. Então agora, pessoal, você vai escolher um desses one shots de forma aleatória. Pode escolher o que você achar que se encaixa melhor com a produção ou simplesmente o que você sentir a vibe melhor. No meu caso, eu vou começar a produção com esse Farlight aqui. Então eu vou arrastar ele para esse meu channel rack que eu acessei aqui. Então a gente vai puxar esse one shot para o nosso sampler. Agora, o que você vai fazer é clicar nesse one shot e você vai fazer alguns processos. Isso daqui não questiona, apenas faz. Então, você vai vir reduzir o Alt e você vai fazer esse shape aqui. Sam, o que isso faz? É técnico, não importa para nossa composição. Copia. Agora o que vai acontecer é que esse one shot finalmente está pronto para a gente conseguir compor com ele. Então a gente vai entrar no nosso sequencer para a gente começar a fazer a sequência. Você vai clicar com o botão direito e vai abrir o piano roll. Agora, presta muita atenção porque eu vou ensinar alguns conceitos de ritmo para você, que são muito importantes. Por quê? Porque a gente vai basicamente escolher o ritmo da nossa ideia agora também. Então, você só precisa decorar dois conceitozinhos agora. O conceito de compassos e o conceito de tempo. Vamos lá. Primeiramente é compassos. Para você descobrir um compasso, você só precisa prestar atenção na dica que o FL já dá. Se você perceber, tem uns números aqui na nossa timeline que significam alguma coisa. A princípio eu tenho 1, 2, 3, 4. Na prática, isso daqui está dizendo o número do compasso. Então a gente tem nosso compasso 1, nosso compasso 2, nosso compasso 3 e você já entendeu. Então, os compassos são a primeira métrica de música que a gente aprende. E isso vai ser muito importante para a gente começar a criar nossas ideias, tá bom? A segunda métrica que você vai ter que entender musical é tempos. E o conceito de tempos também é muito simples. Tem a ver com o BPM da sua música. Se a gente olhar aqui, a gente está em 130 BPM. Se a gente ligar o metrônomo, a gente vai começar a ouvir os tempos do nosso BPM. Então a gente vai ouvir um pulso, que é o ritmo da música. Isso é basicamente os tempos, tudo bem? A gente vai perceber que em cada compasso a gente tem 4 tempos. Então vamos ouvir? E agora que a gente ouviu e entendeu mais ou menos onde está, a gente pode marcar dentro do nosso piano roll. E onde que a gente consegue visualizar? Vocês vão ver que tem essas linhas que estão um pouquinho mais fortes dentro do piano roll. Essas linhas estão marcando os tempos. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Isso também vai ser muito importante para a gente poder criar o ritmo. Calma que eu já vou entrar nessa parte. Então agora, localiza por favor onde está essa nota aqui. Se você respondeu que está no segundo tempo do quarto compasso, você acertou. Você já sabe localizar mais ou menos as ideias dentro de um piano roll. E essa nota aqui?
Se você respondeu que está no quarto tempo do primeiro compasso, você também acertou. E agora vamos fazer mais um teste. Se você falou que está no primeiro tempo do quarto compasso, você também acertou. É essa forma que você se localiza dentro do piano roll, de forma horizontal, que tem a ver com o tempo. Quando a gente fala de forma vertical, a gente está falando das notas, a gente está falando da escala. Então, são os graus que eu ensinei para vocês. Agora, a gente já tem tudo que a gente precisa para poder sequenciar. Você tem a teoria das notas, que é basicamente a teoria musical que foi ensinada, e agora você tem a teoria do ritmo. Vamos utilizar isso para compor. Então agora você vai perceber que a gente consegue clicar notas e elas vão sair e vai sair algum volume. Então vamos colocar uma notinha. Significa que a gente já pode compor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma tonalidade. Lembra? Uma escala. O que a gente vai fazer é clicar aqui, View, Scale Highlighting, e a gente vai poder escolher a escala e o centro tonal dela. Você vai poder copiar o que eu tô falando e escrever em Mi menor, ou você vai colocar em qualquer outra escala. Eu, como já falei, vou colocar em Mi menor. Então, você vai colocar em menor natural, escolher a escala, eu vou escolher Mi menor. Esse é o meu centro tonal. Então, para a gente continuar com o tutorial, agora eu preciso explicar sobre o funk, tá? Quais são as características do funk? Como é que eu componho o funk? O funk, ele tem uma progressão de acordes muito famosa, que é a 1-5. Por que muitos funks utilizam essa progressão? Essa não é só a progressão do funk, tá? A progressão 1-5, na realidade, é um movimento dentro da escala que é muito famoso, tudo bem? E você vai ver em várias músicas, tá? Não só no funk. Então, você vai querer utilizar essa progressão em várias outras produções suas. E é exatamente por isso que eu tô te ensinando agora. Se você assistiu a aula de teoria musical, você já sabe o que é 1 e o que é 5. Então, vamos colocar ele aqui na minha escala. Centro tonal, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem essa progressão. O que a gente vai fazer agora é criar os acordes utilizando a técnica do pula-nota. Então agora a gente tem esses dois acordes. O que a gente vai fazer é estruturar o esquema de repetição agora. Quando a gente tem uma progressão que a gente está satisfeito, a gente não só precisa criar essa progressão, mas a gente precisa pensar em como essa progressão vai criar uma cadência na música. E para isso a gente utiliza os esquemas de repetição. Os esquemas de repetição são basicamente moldes de onde a sua música vai repetir e variar. Nesse caso aqui, o esquema de repetição que eu vou ensinar para vocês é o A, B, B. Onde o A é um compasso, o B é outro compasso, onde cada letra dessa é um compasso específico. Tudo bem, Sam, eu entendi isso, mas o que é A e o que é B? Basicamente, isso está ditando as ideias, tá? Então, Sam, não entendi. Vamos entender isso na prática. Eu coloquei aqui o meu primeiro acorde. Então, esse primeiro acorde é uma ideia, que eu vou chamar de A. Eu poderia chamar de qualquer coisa. Essa ideia está durando um compasso. Eu vou repetir essa ideia agora, sublinhando ela e clicando Ctrl B. Agora eu repeti a minha ideia. Então, eu vou chamar essa ideia de A. No momento que eu repetir, eu tô com A. Então, vamos colocar aqui A e A. Bom, vamos analisar o próximo compasso. Essa ideia é semelhante a essa? Não. Então, eu preciso chamar ela de um novo nome. Eu vou chamar ela de B. Agora vamos analisar o próximo compasso. O que está acontecendo aqui? Não tem nada. Porém, eu vou repetir essa ideia. Se a gente olhar, a gente não consegue bem descrever um padrão que está acontecendo. Mas quando a gente utiliza as letras, a gente consegue agora descrever esse padrão. E esse padrão é A, B, B. Porque eu criei uma ideia A, repeti a ideia A, tive uma ideia B e repeti a ideia B. A cada compasso. Então agora você está entendendo. E é por isso que é importante você entender da teoria e você entender de ritmo, porque agora você consegue entender as ideias musicais. E no momento que a gente tocar isso, a gente já vai ter algo que já está soando muito musical. Então vamos tocar. Tudo bem, você já fez essa progressão, você já copiou essa parada, agora a gente vai aplicar uma técnica de arpejo. O que é arpejo? Não se desespera. Basicamente, é só tocar acordes de forma quebrada. Sam, como é que isso funciona? A gente tem 3 notas aqui dentro desse nosso acorde. A gente não precisa tocar elas todas juntas, a gente pode tocar elas separadas. Como você vai fazer isso, Sam? Sublinhando a nota e movendo as notas para outros ritmos. Então agora a gente criou um arpejo.
Antes o acorde era assim, agora ele tá soando assim. Então isso que é um arpejo. Você pode colocar em qualquer ritmo, tá bom? Se você quiser fazer isso daqui, ou se quiser fazer isso, você pode fazer, tá? O importante é você escolher um ritmo que você tá satisfeito. Eu vou fazer um aqui bem simplesinho e você pode só copiar, mas eu encorajo você a fazer a sua própria coisa. E agora a gente vai duplicar essa ideia que aconteceu durante um compasso. Então você vai aqui, ó, botão direito, sublinhar tudo e Ctrl B, para você poder duplicar a ideia. E aqui em cima a gente vai fazer a mesma coisa, então a gente vai aplicar um arpejo. E vamos duplicar a ideia novamente. E finalmente, agora a gente já tem uma ideia. E foi simples. Vamos recapitular. Você criou uma progressão, que é a progressão 1, 5. Você utilizou um esquema de repetição, que ele é A, B, B, que dita como os acordes vão fluir. E agora a gente utilizou uma técnica chamada de arpejos, para a gente poder dar vida aos nossos acordes. Eu sei que tudo isso vai parecer complicado, mas quanto mais você pratica, mais esse tipo de coisa vai entrar na sua mente. Então agora, pessoal, a gente vai escolher o nosso segundo elemento. Você novamente vai fazer todo o processo de escolha de timbre e você vai compor o segundo elemento. Então eu vou fazer isso, você já sabe fazer, então faça. Eu vou pegar esse dub aqui. Então, agora que a gente está aqui dentro, a gente vai entender como é que a gente pode estruturar esse primeiro elemento. Então, pessoal, o que vocês têm que entender agora é, temos uma ideia, já criamos uma ideia. Como a gente consegue desenvolver ela, deixar ela mais complexa? Não é criando uma ideia completamente diferente, é pegando os elementos da ideia original e alterando um pouco, para a gente criar separação entre essas duas camadas dessa ideia. Então, eu vou basicamente apenas copiar e colar uma outra. E vamos ver como isso soa. Agora a gente adicionou uma camada, mas ela ainda não está interagindo bem com a outra. Então agora o que você vai fazer para criar um bounce entre essas duas camadas é, você vai inverter uma nota e mudar o ritmo do arpejo. Calma que eu vou explicar tudo. Se você segurar o Ctrl e você sublinhar uma nota, você vai ver que só ela está sublinhada. Então segura Ctrl e sublinha. Você pode fazer isso e você pode segurar o Ctrl e clicar seta para baixo ou para cima. E você vai oitavar isso daqui. Ou seja, você vai subir uma oitava, basicamente. Então aqui é Sol. Se eu oitavar, é Sol aqui, mas numa oitava acima. E você vai utilizar isso para poder mudar a forma desse acorde. Então a gente pode, por exemplo, pegar essas duas notas aqui e subir uma oitava. E agora a gente criou uma separação entre essas duas ideias. E nessa segunda aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Agora o que a gente pode fazer para criar mais separação entre as ideias é mudar o ritmo. Então vamos ver aqui os arpejos e vamos tentar criar um outro tipo de arpejo. Então agora, pessoal, a gente já tem nossa ideia completa. Tendo essa textura musical que a gente criou, tendo essa melodia, essa ideia, a gente já pode partir para a bateria. Mas primeiro, eu vou ensinar uma técnica para vocês deixarem as suas melodias mais únicas. E o nome dessa técnica é Resample. Novamente, não se atenha ao que é, o que isso faz, apenas copie o que eu vou te falar. E o lance é que você vai aprender isso com experiência. Eu não tenho como te explicar tudo exatamente agora, mas eu tô te passando os padrões, as coisas que o pessoal geralmente faz. Isso é o que é importante você se ater quando você está começando. Então, você vai jogar essa playlist aqui, você vai vir aqui, você vai renderizar, e você vai renderizar isso daqui. Como que você renderiza? Você pega, você vai ir para sua playlist clicando aqui, e você vai colocar a pattern. Quando você colocar a sua pattern que você acabou de criar, você pode vir aqui e renderizar. Então você vai clicar nela e Render e Replace. Agora a gente transformou isso em áudio.
E agora a gente vai utilizar uma técnica para criar uma textura bem interessante, para a gente dar vida para isso daqui. O nome dessa técnica é Resample. Você vai clicar 2 vezes nesse áudio que está aqui e você vai ver que aqui na aba de Time Stretching a gente vai ter o modo. E o modo vai estar em Resample. Tem vários. Você quer o modo de Resample. Agora você vai duplicar 3 vezes esse áudio. Então vamos lá. 1, 2. E basicamente eu estou segurando o Shift, clicando e arrastando, tá bom? Então... E agora você vai clicar nesse daqui, Make Unique. Clicar nesse daqui, Make Unique. Basicamente você está deixando cada um desses áudios únicos, porque você vai manipular eles separadamente. E agora, rapaziada, o que você vai fazer é clicar aqui nesse knobzinho e ele vai permitir você agora esticar as suas samples. Esticar ou encurtar. Então perceba que sem esse negocinho, quando eu puxo, ele não tem nada. E quando eu tô com esse negócio ativo, ele estica a nossa sample. E quando ele estica, ele deixa ela mais grave. Então vamos ouvir? Só que tem um problema, ele deixou fora do tempo. Então, para você conseguir deixar no tempo e ainda assim tem esse efeito de esticado, você precisa dobrar o tempo literalmente. Ou seja, se tem 4 compassos aqui, eu preciso esticar isso para ter 8 compassos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora você percebe que a ideia já ganhou mais vida, ela tá mais grave, ela tem mais corpo agora. E a gente vai utilizar isso como camada para as outras ideias que a gente tem aqui. Então essa daqui tá esticada e a gente fala que ela tá dobrada. Essa daqui tá normal. E essa daqui a gente vai alvar, que é basicamente dividir por 2. Então aqui a gente dobrou, a gente multiplicou por 2 e aqui a gente vai alvar, que é dividir por 2. Ou seja, se estava durando 4 compassos a ideia, agora vai durar 2. Agora você já pode desativar essa ferramenta e agora a gente vai para a próxima parte, que é a gente precisa organizar essa ideia, porque no momento que a gente esticou todas essas samples, a gente criou vários posicionamentos diferentes dos acordes que a gente tinha colocado. E isso vai causar uma não harmonia. A gente geralmente sempre quer ficar no acorde que a gente escolheu para ficar. Então, por exemplo, aqui a gente tem o acorde 1 tocando. Aqui a gente tem o acorde 1 repetindo. Lembra, a gente tinha em 1 compasso, agora a gente tem em 2 porque a gente dobrou o tempo. E aqui a gente tem a mudança de acorde. Ou seja, a gente está no acorde do 1º grau aqui e aqui a gente está no acorde do 5º grau. Aqui a gente está no acorde do 1º grau aqui e aqui a gente está no acorde do 5º grau. Então tem uma diferença. E nota que se eu tocar o acorde do 1º grau com o do 5º aqui, vai ficar muito estranho. Ao invés disso daqui. Então percebe o que a gente está fazendo. A gente criou uma sample do zero, utilizando várias técnicas de teoria musical. A gente renderizou essa sample e agora a gente está manipulando com efeitos para deixar ela mais única, dar vida para ela. É isso que é produção. E agora a gente só vai precisar colocar os acordes no lugar certo. Então, se o meu acorde está acontecendo aqui agora, eu vou colocar esse 5º grau aqui. E eu vou repetir esse e vou repetir esse. E agora a gente tem um acorde no grau correto. A mesma coisa a gente vai fazer com esse chop. Se anteriormente o 5º grau estava aqui, agora o 5º grau vai estar aqui, porque a gente dividiu por 2 a sample. Então vamos ouvir? E ó, vamos ouvir de novo? Então aqui está o 1º grau, aqui está o 5º grau. Vamos cortar. Então para você cortar, você clica C, ou você pode clicar aqui, e você só vai e com o mouse você corta o lugar onde você quiser. Então a gente deixou o 1º acorde aqui e o 5º acorde aqui, novamente. Vamos ouvir tudo como tá agora.
Então criou uma textura muito legalzinha. Isso é uma técnica de produção muito utilizada que vai trazer efeitos muito interessantes para você. Então agora o que a gente vai fazer é renderizar tudo isso daqui. Então, para você renderizar tudo isso junto, agora a gente vai utilizar outra técnica. Você vai vir aqui, clicar no seu mixer, clicar nesse botão vermelho e você vai dar Alt mais R. E agora você vai clicar aqui em Cut Reminder e você vai dar Start. Agora a gente tem tudo isso daqui renderizado nesse único áudio. E agora a gente pode aplicar outras técnicas de sampling para poder deixar a nossa sample ainda mais interessante. Posso clicar aqui, colocar em Stretch Mode e mudar, por exemplo, o pitch dela, para a gente ter outro pitch. Então, se nessa sample aqui eu estava em Mi menor, no momento que eu mudar o meu pitch, eu preciso ter noção de que eu estou mudando a tonalidade da minha música. Então, se eu estava em Mi menor, eu subi 100 aqui, que você consegue ver olhando nessa tela. Então, subir 100 quer dizer que eu subi uma notinha na minha escala. Então vamos olhar aqui. Se eu estava em Mi menor e eu subi apenas um, eu vou estar em Fá, porque eu só subi uma nota. Eu só subi 100 semitons, 100 cents, que a gente fala, ou um semitom. E é muito importante você manter a tonalidade na cabeça mesmo utilizando samples. Porque toda a sua bateria e o seu baixo vai ser criado baseado na tonalidade. Eu já vou explicar. Então vamos aumentar os 3 semitons e vamos verificar em qual tonalidade eu fico. Ou melhor, vamos abaixar 2. Então se eu estava em Mi menor e eu abaixei 2, eu estou em Ré. Agora eu vou aplicar outro stretch. Esse daqui, stretch, é opcional, mas eu vou aplicar porque eu quero uma textura um pouco mais única para essa minha sample. Então eu vou aplicar novamente o stretch em dobro. Clicando aqui. E agora a gente vai cortar minha sample para ficar na mesma proporção anterior. Então aqui está o meu primeiro acorde e aqui é para estar o meu quinto acorde, tá bom? Então vamos procurar onde está acontecendo o meu quinto. E pronto, a gente terminou com isso daqui. Algo bem único, uma ideia bem interessante. E a última coisa que a gente vai fazer é clicar na sample, vir em Declick Mode e colocar em Generic. E agora a gente já está com a nossa ideia pronta para a gente fazer uma bateria nela. Então a gente vai clicar numa Pattern 2. Então agora, rapaziada, a gente vai criar mais uma pattern, que é basicamente um desses espaços onde você trabalha uma sequência. Ou seja, você vai vir só e criar uma nova, uma 2, e vai colocar aqui dentro da playlist. Então vamos colocar ela do tamanho de 8 compassos, que é o tamanho da nossa ideia. E agora a gente vai aplicar os drums, tudo bem? Agora, para os drums, a gente precisa entender pelo menos 3 elementos essenciais de uma bateria de funk, tá bom? Quando a gente fala de bateria, a gente fala da caixa e do kick, tudo bem? No caso da nossa produção, a gente vai ter 2 caixas e apenas um kick. Sam, não sei o que é caixa nem kick.
Vamos lá, você vai entender. O lance é o seguinte, se você vir aqui no nosso drum kit de funk que a gente tem, você vai ver que a gente tem 808, caixa e kick, que são as únicas partes da bateria que você precisa. O 808 é mais o grave, mas ainda tá nesse pack. Então, você só precisa se focar em caixa e em kick, tá? E você pode pegar qualquer uma que quiser. Então a gente vai pegar uma caixa e a gente vai arrastar pro nosso projeto. Pode ser qualquer uma, rapaziada. E agora a gente já pode criar uma sequência com ela. Claro que a gente não vai criar isso. Então a gente vai entrar e agora eu vou mostrar para vocês o ritmo padrão de funk, tá? O ritmo padrão de funk acontece em 2 compassos, tudo bem? E o que você precisa se ater é onde acontece cada ritmo dentro dessa caixa. Então, o primeiro ritmo acontece aqui no primeiro tempo, tudo bem? Então a gente tem o primeiro compasso e a gente tem o primeiro tempo. E agora a gente precisa se ater, rapaziada, a como acontece esse ritmo, tá? E o ritmo do funk principal, rapaziada, acontece em um compasso. Então só precisa copiar esse ritmo mesmo. Basicamente, a gente tem no primeiro tempo uma nota posicionada aqui, bem no finalzinho do primeiro tempo. Depois a gente tem uma outra nota aqui no meio do segundo tempo. E depois a gente tem outra nota no meio do segundo tempo e uma nota no início do quarto tempo. Então vamos ouvir como é que isso daqui ficou? Esse é o ritmo padrão de funk. Então, se você copiou aqui, então depois de você já ter criado isso daí, você vai parar o vídeo, você vai copiar exatamente isso que eu fiz. O que você pode fazer é apenas copiar esse ritmo para os outros compassos. E agora você já tem esse bounce de funk. Mas não acabou, porque pra gente entender o ritmo de funk, a gente precisa entender essa batida de forma específica. Então, você tá visualizando agora o ritmo da minha caixa, tudo bem? Esse ritmo precisa ser assim necessariamente? Não. Você pode apagar certos elementos e adicionar outros, tudo bem? Mas o ritmo principal precisa ser mais ou menos parecido com isso. Então, vamos alterar um pouco pra ver como é que fica isso daqui. Percebe que essas 2 batidas são as mais importantes para esse ritmo que a gente considera de funk. E aqui no final, você consegue fazer mais brincadeiras. E ainda vai soar como se fosse funk. Contanto que você se mantenha nesse molde, você sempre vai ter esse riff mais ou menos de funk quando você criar suas produções. Agora, o que a gente vai fazer é utilizar esse ritmo aqui como base para a gente adicionar a nossa segunda caixa. Então a gente acabou de adicionar a primeira caixa. A gente vai vir agora e escolher mais uma caixa. E a gente vai colocar notas agora ao redor desse ritmo que a gente já criou. Você pode escolher o que você quiser ou você pode copiar o tutorial aqui. Então agora eu criei o ritmo do meu primeiro compasso, eu vou só copiar para os outros. E agora que a gente tem esse ritmo aqui, pessoal, a gente pode também copiar ele para toda a nossa próxima barra. Então vamos lá. Sublinhamos e copiamos. Agora a gente vai sublinhar e copiar de novo. Feito isso, agora a gente pode fazer nosso kick. E você novamente vai escolher qualquer kick daqui. Agora, o kick tem um posicionamento muito específico, tá? O que ele acontece no primeiro tempo do primeiro compasso e no segundo compasso ele aparece nos 2 últimos tempos. Então o kick é assim. Então agora a gente já tem os 3 elementos da bateria e veja como é que foi simples pra gente criar esse bounce meio de funk. Vamos ouvir novamente? Algo bem repetitivo, você pode ver que basicamente dura 2 compassos e só vai se repetindo depois. Só que agora, pessoal, esse beat que a gente fez ainda não tá batendo muito bem, tudo bem? Isso tem a ver com mixagem. Eu não vou entrar nos detalhes, porém tudo que você precisa fazer para deixar isso daqui batendo melhor é vir aqui
dentro da sua master e você arrastar esse plugin de Master Preset para dentro dele. E pronto, agora já vai estar batendo mais. Vamos ver agora com a nossa melodia. Agora, se você lembra do que eu te ensinei da tríade fundamental, só falta um elemento. A gente já tem a nossa textura musical, que é a nossa melodia, a gente já tem a nossa bateria e agora só falta a nossa linha de baixo. Então a gente vai vir nesse drum kit de funk e a gente vai pegar qualquer um desses 808s aqui, que são basicamente os graves, tá bom? Então, pessoal, vamos agora escrever a nossa linha de baixo. Sam, como eu escrevo a minha linha de baixo? Agora, o seu conhecimento de teoria musical vai realmente te ajudar muito. Então, lembra, qual tonalidade a gente criou a nossa música? Bom, a gente criou em Mi menor. Só que aqui, dentro da minha sample, eu tô vendo que a gente abaixou 2 tons, tudo bem? Então, a gente vai vir aqui em Mi e a gente vai abaixar 2 tons. Ou melhor, 2 semitons. E a gente parou em Ré. Isso significa que agora a minha tonalidade é Ré. Essa sample que está tocando é Ré na realidade. E isso importa, porque você lembra quais graus a gente utilizou da nossa tonalidade anterior? A gente utilizou o primeiro e o quinto. Então a gente, em Ré menor agora, vai utilizar o primeiro e o quinto também. Então, a gente vai colocar em Ré menor e a gente vai encontrar o primeiro grau e vai colocar o quinto aonde o quinto acontece, que é aqui no quinto compasso. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó como é que já tá um grave legal, já tem um grave de funk mesmo. E agora, rapaziada, o grave ele tem algumas coisas bem específicas que você quer manter em mente quando compor. A primeira é, o grave ele geralmente acontece pouco. Ele tá lá para preencher, então a gente não precisa ter muitas notas, a gente precisa deixar ele trabalhar. Então, o grave vai durar 2 compassos e a gente vai repetir ele. E o que o grave vai fazer é basicamente seguir o kick. Então você pode perceber que aqui no final, no quarto compasso, a gente tem um kick batendo. Então, tá. O seu grave vai seguir esse mesmo ritmo. Tudo bem, Sam? Então eu só copio as notas aqui? Você pode fazer isso. A minha aplicação vai ser um pouco mais avançada. Eu vou utilizar os graus do acorde que eu tô para poder criar um movimento nesse baixo. Então, se o meu primeiro acorde dentro de Ré menor era esse daqui, que é o que eu te ensinei a fazer esses acordes, a gente vai utilizar essas 2 notas aqui que a gente não utilizou, arpejando elas. Então, e a gente também vai fazer aquele negócio com envelope que eu ensinei para vocês. E agora a gente vai repetir isso daqui. Então agora a gente tem um loop completo de funk, basicamente nossa composição original. A sua vai estar soando um pouco diferente, vai ter suas diferenças porque eu mandei você fazer certas coisas diferentes, mas deve estar com uma sonoridade pelo menos semelhante. Então vamos ver o resultado final.